Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir agora a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 33. Vamos orar, logo depois que você abrir a palavra agora. Jeremias, capítulo 33. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado, Senhor, por toda a liberdade que temos de te adorar, de te servir neste lugar. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Pai. Oramos agora, Pai, para que o Espírito do Senhor abra a nossa mente, abra nosso coração, para recebermos a tua palavra, porque a tua palavra ela só vai entrar se o Espírito Santo de Deus abrir o nosso entendimento, iluminar nossas almas, nossos corações para isso, Pai. Então nós pedimos a ação ainda mais do Teu Espírito entre nós, abrindo nossas vidas totalmente diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 33, a partir do verso 1. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor, ou Yahvé. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. Amém, glória a Deus. Está aí, irmãos, uma poderosa profecia entregue ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias, irmãos, foi um profeta que sofreu muito. Geralmente os profetas carregam um fardo muito grande devido ao trabalho que é dado a eles de anunciar a palavra de Deus. E Jeremias, o fardo dele, nós podemos dizer que foi um pouquinho maior. Você percebe que o texto começa dizendo que ele estava preso no pátio da guarda, ele estava preso, um homem de Deus preso. E preso por quê? Por causa do seu ministério profético, porque a mensagem que ele anunciava não era uma mensagem popular. E Deus agora entrega para ele uma mensagem, uma profecia, e essa profecia fala do Deus restaurador, o Deus que restaura, o Deus restaurador. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia, o que a gente pode saber de Deus é o que Deus revela para nós.
E Deus, entre tantas imagens que a gente tem aprendido ao longo da nossa vida, estudando, meditando na palavra, uma das imagens maravilhosas de Deus para nós é o Deus restaurador. O Deus que restaura. E essa mensagem veio numa hora assim muito estranha. Por quê? Era uma hora, irmãos, terrível. Porque Jeremias, como um servo de Deus, ele estava preso, porque a mensagem que Deus entregou para ele anunciar ao rei e ao povo de Israel, ao povo de Judá, era uma mensagem, irmãos, que dizia em essência o seguinte: que eles tinham que se render à Babilônia, que eles vão ter que se entregar, que eles vão ter que ir para o cativeiro. E Deus usou Jeremias várias vezes dizendo isso: olha, é necessário que que toda a nação vá, que o povo se renda, que nós venhamos a nos submeter aos caldeus, que era o povo da Babilônia. E essa não é uma mensagem popular. A mensagem popular é a mensagem de conquista. Não, olha, Deus, como em outros contextos, Deus havia entregue essas mensagens. Mas aqui não, a mensagem era diferente. Deus não disse: olha, fiquem firmes, porque eu vou lutar por vocês, e se os babilônios tentarem dominar, eu vou expulsá-los daqui, eu vou destruí-los. Não era essa a mensagem. Era o contrário. A mensagem era de submissão, era de rendição, era de entrega. Então, toda vez que Jeremias se levantava para pregar, ele levantava mais gente contrária, ele levantava mais opositores, e o ministério dele parecia ser um ministério de derrota. Se Jeremias fosse comparado com os pregadores de hoje, com a ênfase que é dada ao sucesso, às multidões, etc., etc., Jeremias teria sido considerado um verdadeiro fracasso. Porque ele era um pregador solitário, um pregador sofredor, um pregador cuja mensagem não era bem aceita, um pregador que sofria, a ponto de o texto começar registrando que ele estava onde? Ele não estava sentado ao lado do rei, ele não estava diante de uma grande multidão ávida de ouvi-lo, ele não estava fazendo um programa no rádio, ele não estava anunciando e sendo aplaudido, ele estava preso por causa da mensagem do Senhor. Mas esse relato que nós lemos aqui é o relato de quê, irmãos? De Deus intervindo no meio daquele caos, no meio da vida do profeta. O profeta certamente estava ali cheio de crise, pensando: meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem fiel, eu estou aqui tentando fazer o trabalho que Deus colocou para me fazer. Deus me mandou pregar e eu estou pregando. Deus me deu a mensagem, eu estou pregando a mensagem. Eu sou apenas um instrumento e estou aqui anunciando o que Deus mandou anunciar. E por conta disso eu estou aqui preso. Eu estou aqui acorrentado como um animal. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que fala. É um Deus que intervém. É um Deus que age. É um Deus que restaura. No verso 2, Deus começa a falar novamente com Jeremias. Assim diz o Senhor. Que Senhor é esse? Não é um Deus qualquer, não é uma divindade, não é uma entidade, não é um ser qualquer. Não, é o Senhor, o Deus que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, ou seja, eu sou o Criador e o sustentador de toda a vida, tudo está nas minhas mãos, diz o Senhor. A tradução diz: seu nome é Senhor, mas essa tradução poderia ser: seu nome é Jeová, seu nome é Yahvé. E aí, no meio daquela situação, o que Deus fala com o profeta? O que Deus vai revelar a partir daqui, irmãos, pode muito bem ser uma descrição das nossas próprias vidas. É isso que eu quero que você encare nessa noite. Deus está entregando uma mensagem para ajudar, mas essa descrição, os relatos dessa profecia, elas podem ser aplicadas às nossas vidas. Então fique ligado, porque Deus vai falar com você. Primeira coisa que Deus fala com o profeta, depois de se apresentar como Deus criador e sustentador, poderoso de todas as coisas, Deus encoraja o profeta a buscar a Deus. Meus irmãos, isso é fundamental, isso é o básico da nossa vida. É preciso buscar a Deus, e Deus nos convoca a buscá-lo. Talvez eu não vou nem ser muito
amplo, mas se 50%, irmãos, das nossas queixas, 50% das nossas lamúrias, 50% das nossas murmurações fossem transformadas em orações, certamente as coisas seriam diferentes nas nossas vidas. Nós gastamos muita energia lamuriando, nós gastamos muita energia reclamando, nós gastamos muita energia reclamando. Mas Deus diz aqui ao profeta: clame a mim, e eu te responderei, eu lhe direi, eu te revelarei coisas grandiosas e insondáveis. A palavra insondáveis aqui, ela também pode ser traduzida como poderosas. Se você clamar a mim, se você me buscar, eu vou revelar a você coisas grandes e poderosas que você não conhece. Olha que palavra poderosa para alguém que estava preso, numa hora em que talvez o coração dele estava tomado de dúvidas. E não é assim conosco? Quantas vezes nós nos sentimos presos? Quantas vezes nós nos sentimos em crise, em dúvida, em questionamentos inconstantes? Senhor, mas como? Para quê? De que jeito? Oh, Senhor, tem misericórdia. E você fica ali, como Jeremias ali, meio que impotente diante da situação que te cerca. Aí o Senhor está dizendo para nós nessa noite: ama a mim, meu filho, me busque, porque eu tenho coisas extraordinárias, coisas insondáveis, coisas poderosas para revelar a você. Deus tem, irmãos, Deus continua tendo essas coisas grandes e poderosas, revelações a trazer para aquele que o busca de fato. E quando nós falamos aqui de revelação, nós estamos falando de forma ampla. Estamos falando de quê? Do agir, do intervir, do marcar presença, da manifestação de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus está falando com o profeta: meu servo, me busque, porque eu tenho coisas ainda grandiosas para realizar na sua vida e na vida do povo. Clama a mim. Então, irmãos, essa é a primeira palavra que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Ao invés de você ficar assumindo uma atitude de derrota, de lástima, de desencanto com tudo e com todos, uma atitude de lamúria, de pobre coitado, de derrubado, de que eu sou um caído no meio do caminho. Não, a Bíblia diz: clama a mim. Deus está dizendo a você: busque a Deus, clame a Ele, porque Ele tem coisas ainda muito maiores que você não conhece para realizar na sua vida. Hoje pela manhã nós falamos aqui, com a pena que você não veio, mas Deus conhece o teu coração. Nós falamos aqui sobre ser cheio, a necessidade de sermos cheios do Espírito. O que é isso? Como é que a gente alcança isso? Buscando o Senhor. E quando um crente ele tem experiências mais profundas com Deus, ele está buscando e está descobrindo o quê? E essas realidades que Deus disse a Jeremias: olha, Jeremias, eu tenho coisas ainda maiores para realizar na sua vida. Você está se vendo preso a essa corrente, você está se vendo limitado, você está se vendo nesse contexto de crise, mas eu tenho ainda coisas maiores e poderosas que você não sabe, mas eu sei e eu posso fazer na sua vida. Deus pode, irmão. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes e poderosas na vida daqueles que o buscam. A segunda coisa, irmãos, que fica claro nessa profecia que Deus entrega a Jeremias, naquele tempo de tanta crise, de tanta luta, o Senhor diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Os caldeus, irmãos, eram um exército feroz, era um exército implacável, era um exército poderoso. E Israel, Judá, seria foi vítima desse exército. Mas Deus declara aqui uma sentença contra os babilônios. A Bíblia diz, olha: elas, a cidade, ficará cheia de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto. Sabe por quê? Por causa de toda a maldade, por causa de todo o pecado. Sabe o que é que Deus está revelando a Jeremias e nos revelando aqui, irmãos, mais uma vez? É que Deus leva muito a sério o pecado, e nós temos que levar a sério aquilo que Deus leva a sério.
O que Deus leva em consideração, nós temos que levar em consideração. Aquilo que Deus diz que é sério, tem que ser sério para nós. Nós vivemos numa sociedade que subestima o pecado, que brinca com o pecado, que leva o pecado como se fosse algo, não tem nada a ver. Essa é a palavra que a gente mais ouve. No passado, acho que dos anos 70, ou anos 60, não sei bem, havia uma música, ou anos 80 talvez, que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Nós estamos chegando aí no carnaval, é a festa em que as pessoas se liberam. Homens viram mulher, mulher viram homens, e tudo vale tudo, porque não existe pecado, está tudo liberado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a ira de Deus iria arder sobre os babilônios, por causa de todo o pecado que eles haviam cometido. Deus, ele leva a sério o pecado, irmãos. O pecado não é brincadeira. O pecado não é algo que a gente deve olhar ironicamente, levianamente, porque o pecado ele tem consequências. O pecado ele produz resultados reais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala de um Deus que ele abomina o pecado, ele não aceita o pecado. O nosso Deus, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito em todos os seus atributos. Então ele não é mais amor do que ele é justiça, ou do que ele é santo. Ele é perfeitamente equilibrado em todas as suas dimensões. Então, da mesma forma que ele é capaz de amar o pior pecador, ele julga com rigor santo o pecado do homem que peca, da mulher que peca. Por isso ele diz que com o furor da sua ira, o furor da sua justiça, porque quando a Bíblia fala da ira de Deus, ela não está falando de um acesso de estresse, de raiva ou de rancor. Longe disso. A ira de Deus não tem nenhuma mancha de pecado, não é uma ira infundável, não é um nervosismo, eu estou irado e acabei xingando, nada disso. É uma ira que é a manifestação da santa justiça de Deus contra o quê? Contra o pecado. Deus, ele abomina o pecado. O inferno é o quê, irmãos? É o resultado da ira de Deus. Se Deus não fosse justo, não haveria inferno. Se Deus não fosse santo, não haveria a justificação para o pecador, porque o pecador só pode estar diante de Deus se ele for considerado justo diante de Deus e feito justiça por Deus. E para isso, é preciso que o pecado seja julgado. E o pecado é tão sério, como nós já falamos, já ensinamos à igreja, que quem é que teve que resolver esse problema? O próprio Deus. Quem morreu na cruz não foi um anjo, não foi um ser qualquer, foi o próprio Deus que se entregou, que se fez homem, habitou entre nós, e aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. Por que tudo isso? Quando Deus fala com Jeremias aqui, fica mais uma vez evidenciado para nós, irmãos. O Senhor dizendo: olha, a cidade vai ficar cheia de cadáveres dos homens que matarei na minha ira. Muita gente não gosta de falar da ira de Deus, mas Deus é um Deus que se ira. Se ira contra o quê? Contra as injustiças, contra o mal, contra o pecado em todas as suas dimensões. Há um ditado que muita gente usa aí: aqui se faz, aqui se paga. Primeira coisa, que isso não existe na Bíblia. Isso não existe em nenhum texto bíblico, isso é um ditado popular. Segunda coisa, que isso não é verdade. Quanta gente faz, quanta maldade, injustiça, fere pessoas, mata, etc. E morre como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E serão todos julgados pela santa, perfeita e clara justiça de Deus. Ninguém vai escapar. Aqui na terra, se você tem dinheiro, no Brasil e em outras nações é assim também, em alguns momentos. Se você tem muito dinheiro, você acaba escapando. Ou se você vai para a prisão, você acaba indo de uma forma mais light. Mas aqui diante da palavra de Deus nós aprendemos, irmãos,
que Deus leva muito a sério o pecado. E se Deus leva a sério o pecado, nós temos que levar a sério também. Terceira coisa, irmãos, que está revelada nessa profecia, e que é o tema da nossa mensagem, que Deus, lembre-se que Deus está falando com Jeremias, era uma palavra primeiro para Jeremias, e para que ele entregasse, para que ele se levantasse, para que ele se mantivesse de pé diante de Deus e firme no seu propósito como profeta. Deus lembra aquele profeta que estava preso, que o nosso Deus é um Deus que traz restauração, irmãos. O verso 6 ele diz: todavia, apesar de eu julgar, apesar de haver pessoas que vão pagar pelos seus pecados de forma terrível, todavia, trarei restauração e cura para a cidade, para Jerusalém. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei, os restaurarei como antigamente. Glória a Deus. Essas expressões, irmãos, revelam o quê? Que o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus fala aqui que Ele vai restaurar a saúde, que Ele vai trazer cura, que Ele vai trazer paz, que Ele vai trazer segurança, que Ele vai trazer aquilo que se perdeu. Por que nós pregamos? Quando a gente prega o Evangelho, a gente entende e a gente é tocado por Deus, a gente entende que o nosso Deus é um Deus que traz restauração. A palavra de Deus, quando ela é recebida, ela tem o poder restaurador. O Espírito Santo, quando ele age numa vida, ele age pela palavra para trazer restauração. A igreja tem que ser uma comunidade de restauração. Nós temos que acreditar na restauração do outro, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Lembre-se que a mensagem do profeta não era uma mensagem de conquista, era uma mensagem de rendição. Deus estava usando Jeremias para dizer para o povo: olha, vocês precisam se entregar, nós precisamos nos render, porque nós estamos pagando pelos nossos pecados. Nós vamos ter que ser cativos do povo caldeu, nós vamos ter que ir para a Babilônia, o rei vai ter que se submeter. Que mensagem terrível, irmãos. Mas Deus tinha um propósito de restauração, e diz: olha, vai acontecer tudo isso, mas eu vou trazer restauração, eu vou mudar a sorte de Jerusalém, eu vou trazer cura, eu vou curar o meu povo, eu vou prosperar o meu povo, eu vou trazer segurança, eu vou mudar a sorte de Judá e Israel, eu vou reconstruir aquilo que estava quebrado. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente poder conhecer por revelação de Deus, por revelação dele mesmo, que Ele é um Deus que restaura, que por pior que seja a situação, Ele está ali em atividade, Ele está ali operando, Ele está em ação para modificar, para trazer o quê? É saúde, é cura, é paz, é segurança, é reconstrução daquilo que está destruído. O nosso Deus é um Deus que opera todas essas coisas. Imagina o impacto dessa mensagem no coração de Jeremias. Aquele homem que estava ali cheio de crise, cheio de dúvidas, certamente. Puxa, mas eu tenho sido fiel e aqui estou sofrendo. E Deus então disse para ele, além de tudo que já compartilhamos aqui, Deus diz: olha, eu vou trazer restauração, Jeremias. Eu vou trazer cura para o meu povo. Isso é uma coisa, irmãos, muito peculiar do ministério dos profetas na Bíblia. Deus, o que é um profeta bíblico, irmãos? Um profeta bíblico é um homem que é usado por Deus para anunciar a mensagem de Deus. Não é alguém que prevê o futuro. É que na profecia havia um elemento preditivo, mas a predição não é a essência da profecia. A essência da profecia é anunciar a palavra de Deus. Então, toda vez que um profeta ia anunciar, Deus levantava o profeta e geralmente vinha uma palavra de juízo. Olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o cativeiro. Se vocês não mudar de vida, vocês vão colher o que vocês estão plantando. Se vocês não se arrependerem, o cativeiro virá, os caldeus virão. E aí, o que acontecia? O povo ouvia, não se arrependia, ignorava a mensagem e ia para o cativeiro. Mas Deus, irmão, sempre com a mensagem de juízo, Deus trazia também uma mensagem de esperança. Mas os remanescentes, aqueles que se quebrantaram, aqueles que se quebrantarão, aqueles que se arrependerem,
eu vou trazer de volta, eu vou restaurar, eu vou trabalhar na vida deles, eu vou modificar essa situação. É isso que Deus está dizendo aqui. Todavia, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou trazer prosperidade, eu vou trazer segurança, eu vou mudar a sorte. O que é mudar a sorte? É mudar o quadro, é mudar a situação, é mudar a trajetória, é mudar o caos que está estabelecido naquela situação. Irmãos, esse é o Deus da Bíblia. E olhe, que Ele está dizendo, quem vai fazer isso? É Ele mesmo, irmão, não somos nós. É Deus que opera, irmãos. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que hoje opera essas realidades na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Aquilo que nós não temos capacidade para fazer, é Deus que opera. Por que o pecado é um problema? Sabe por quê, irmãos, que às vezes você fica com uma vida cristã, como eu disse hoje de manhã, medíocre, não produz nada, é aquele crente que, como diz o ditado, não fede nem cheira, está ali, parece que está vivo, mas está morto. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está apagado na sua vida, porque o Espírito Santo está triste na sua vida, e aonde o Espírito Santo está triste, está apagado, irmãos, não há restauração, não há cura, não há libertação, não há fruto, não há vida, não há fluir, não há expressão de vida, não há glorificação, é só no máximo emoção. Entende? Porque o que nós falamos no início aqui? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Um crente que está entristecendo o Espírito Santo, uma pessoa que está apagando o agir do Espírito Santo, que coisas grandes e poderosas ele vai experimentar de Deus? Nada. Ele vai ficar ali estagnado. Vai ali, vai caminhando, vai vivendo, vai sobrevivendo. No retiro, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E uma delas, eu não vou falar agora porque nós vamos pregar lá, mas é exatamente isso. Ela tinha uma autoimagem negativa, uma autoimagem enganosa. Ela achava que era uma coisa, mas era outra. E quem é que sabe quem é que nós somos de fato? É Deus, irmãos. É Deus. É Deus que sabe, é Deus que discerne, é Deus que conhece. Então, irmãos, nós não podemos, é aquilo que eu disse, nós temos que levar a sério o que Deus diz que é sério. Nós temos que levar, dar atenção àquilo que Deus nos chama a atenção. Como eu quero receber a restauração de Deus, se o sim de Deus é não para mim, e se o não de Deus é sim para mim? O não de Deus para mim tem que ser não, o sim de Deus para mim tem que ser sim. Eu tenho que viver, como disse um colega, no sim de Deus e no não de Deus. Eu tenho que aceitar o não de Deus e o sim de Deus. O problema é que quando Deus diz não, muita gente quer sim, sim, Senhor. Deus diz sim, a gente não, não, Senhor. Todo servo de Deus que experimentou o que eu estou dizendo aqui, quando Deus dizia não, ele dizia, tá bom, Senhor, é não. Quando Deus dizia sim, ainda que ele desejasse não, mas dizia, está bem. Vou dar um exemplo. Abraão, quando Deus disse para ele, vai lá e sacrifica Isaac. Essa era a direção que Deus deu a ele. Eu pergunto a você, como ser humano, qual era a escolha que Abraão teria ali? Qual era o desejo dele? Era dizer não para Deus. Não precisa nem pensar muito. Puxa vida, mas eu custei para ter esse filho, e agora Deus me exige esse filho em sacrifício? Que loucura é essa? Isso é o normal. Você acha que ele não pensou isso? Claro. Senão não seria um sacrifício, uma prova. Esse seria o não de Abraão para Deus. Mas o que Abraão fez? Abraão disse sim. Vamos lá, vamos fazer o que Deus mandou. E quando Abraão fez o que Deus mandou, quando o sim de Deus foi sim para Abraão, quando o não de Deus foi o não de Abraão, a vida de Abraão explodiu. Não, sobre você está a minha bênção.
você vai ser multiplicado. A minha promessa vai se cumprir, está se cumprindo. Eu sou o Deus que vou cumprir tudo que te falei. E hoje nós somos o quê? Filhos na fé de Abraão, irmãos. Abraão é o pai da fé. Quem crê no Senhor hoje é filho espiritual de Abraão. Por quê? Porque quando Deus disse sim, ele disse sim. Quando Deus disse não, ele aceitou o não. Você está entendendo? E aí você vai experimentar o que Deus está dizendo aqui. Clama a mim. Leve a sério o que é sério. Isso está acontecendo aí, é resultado do pecado. Mas todavia eu sou um Deus de restauração. Porque a Bíblia diz no verso 8, irmãos, que a purificação que nós precisamos, Deus tem para nos dar. No verso 8 ele diz, ó, isso aqui, irmãos, é Deus dizendo, eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. É Deus, irmãos, que nos purifica, é Deus que nos liberta, é Deus que nos limpa de todo o pecado. O homem, toda a religião que nós conhecemos, irmãos, e muitos irmãos aqui já me ouviram falar isso, toda a religião do mundo, se nós estudarmos a essência dela, nós vamos chegar a essa conclusão. É o homem tentando achar um caminho para Deus. Sacrifícios, ofertas, orações, rituais, boas obras, atitudes positivas, etc, etc. É o homem tentando chegar até Deus. Mas a fé bíblica, a Bíblia diz aqui, é Deus vindo ao encontro do homem. Eu vou purificar vocês. Eu vou resgatar. Eu vou limpar. Eu vou restaurar. Eu vou transformar. Eu vou modificar. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, Deus veio à terra, irmãos, para resgatar o que estava perdido, para trazer a grande restauração que nós precisamos, que está descrita no verso 8. Eu vou purificar de todo o pecado que cometeram contra mim. Todo aquele caos social, político, econômico que estava sendo vivido por Israel naquele tempo, por Judá naquele tempo, era resultado de quê? Do pecado. E a única razão, a única cura para o pecado é arrependimento. E Deus é que traz e que produz isso na nossa vida. Eu vou purificar. O que significa purificação, irmãos? Significa que a partir desse momento você tem acesso à presença de Deus. Significa que a partir desse momento você está apto para adorar a Deus. Você está apto para servir, para estar diante do trono da graça e da glória de Deus. Os impuros não podem entrar diante de Deus. Como é que a gente se purifica? Não é fazendo boas obras, não é sendo pessoas gentis, educadas, boas, rituais, religião. Não. Nós somos purificados, irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos na obra salvadora de Jesus, da cruz do Calvário, na sua ressurreição, como o único recurso para a nossa redenção, para a nossa salvação. É nele que nós somos salvos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Jesus é o Salvador, irmãos. A Bíblia diz, e eu vou purificá-los. Como é que o Senhor nos purifica? Através de Jesus. É simples, isso é o Evangelho. É Ele que faz. Nós somos o receptáculo, nós somos o alvo da graça de Deus. Por isso que é graça. Se não fosse assim, não era graça. Se você merecer, não é graça. Graça significa favor imerecido, a ação de um Deus. Você merecia juízo, Deus trouxe misericórdia. Você merecia castigo, Deus trouxe perdão. Você merecia a morte, Deus trouxe vida. E essa é a graça de Deus. E Deus está lembrando a Jeremias essa verdade. E por que Deus opera tudo isso? Verso 9 tem a resposta, irmãos. A Bíblia diz, eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim, perdoarei, etc. Por quê? Verso 9 responde, então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Irmãos, tudo que Deus faz é, em primeiro lugar, para a glória dEle, para a exaltação dEle,
Ele quer ser glorificado no seu povo, Ele quer ser exaltado na sua comunidade, que é a igreja, Ele quer ser magnificado no coração dos seus servos. Tudo que Deus faz, irmãos, é para a glória dEle. A gente às vezes pensa que a igreja existe por causa de nós. A gente pensa às vezes que tudo que Deus faz é por causa de nós. Não, irmãos, a pessoa mais importante aqui é Deus. Ele é o centro, tudo é para a glória dEle, irmãos, somente dEle. Você está entendendo? Ele diz aqui, ó, eu vou fazer tudo isso para que Jerusalém seja para a minha honra, para a minha glória e para o meu louvor. É Ele que é o glorioso, é dEle, e para Ele e por Ele são todas as coisas, do início ao fim. É para a glória dEle. Mas muitas vezes a nossa relação com Deus parece que ela adoece, e nós assumimos essa posição. Deus só tem que fazer do jeito que eu quero, do tempo que eu quero, na maneira que eu quero, da cor que eu quero, do tamanho que eu quero, no horário que eu quero, assim, assim, assim. Não, irmãos, tudo é para a glória dEle, é Ele em primeiro lugar. Eu preciso entender a minha posição. Quando eu entendo isso, eu consigo entender muito mais a graça de Deus, porque é um Deus glorioso, um Deus que tudo faz para a sua glória. Todo esse universo foi criado para a glória dEle, porque não existe ninguém maior do que Ele. Tudo que Ele faz é para a glória dEle. Ele é glorioso em si mesmo. Então tudo que Ele faz tem a marca da sua glória e redunda em glória maior para Ele mesmo. E quanto mais um homem glorifica a Deus, vive para a glória de Deus, mais realizado esse homem é. E esse é o padrão da vida de quem quer adorar a Deus. Esse é o padrão da vida de quem quer ser feliz. Esse é o padrão para quem quer viver uma vida espiritual verdadeira, quem quer ser um cristão verdadeiro. O padrão qual é? Eu quero viver neste mundo, não para satisfazer a minha carne, não para satisfazer as minhas vontades, o que eu acho ou deixo de achar. Eu quero viver neste mundo para a glória de Deus. Por isso Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Não é para outra coisa, irmãos. Se Deus me concede sucesso profissional, é para a glória de Deus. Se Deus me dá saúde, é para a glória de Deus. Se Deus restaura a minha vida, é para a glória de Deus. Se Deus pode me usar com os meus dons espirituais, é para a glória de Deus. Se Deus me dá um ministério, eu sou voluntário no ministério, se eu lidero um grupo familiar, se eu ensino na escola bíblica, se eu evangelizo, se eu prego a palavra, é para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Deus está dizendo aqui, ó, tudo isso que eu estou fazendo, Jerusalém, que era o foco dessa restauração, será para mim o quê? Uma fonte de alegria, uma fonte de louvor e de glória. Eu vou ser glorificado no meu povo. Isso agrada a Deus, irmãos. E quando eu falo isso, irmão, não é só 15 minutos, meia hora de louvor aqui, não. Isso é muito pequeno. É uma vida inteira para a glória de Deus, irmãos. Porque às vezes a gente está aqui, canta meia hora e lá fora a gente vai fazer a nossa vontade, do meu jeito. Do jeito que eu quero. Não, já louvei a Deus comigo. Agora eu vou fazer do meu jeito. Não, irmãos. A questão é, Senhor, isso glorifica o teu nome. Isso vai agradar a ti. Isso vai servir de louvor para o teu nome. A segunda razão, irmãos, que está no texto, que diz por que Deus opera restauração, é para que o nome dele seja testemunhado a outros que precisam conhecê-lo. Diz aqui no verso 9, na segunda parte, que ele vai ser glorificado em Jerusalém, diante de quem? De todas as nações da terra. Quando as nações olharem, ou seja, quando as outras nações olhassem para Jerusalém, olhassem para Judá, olhassem para o povo de Israel e dissessem assim, poxa, aquele povo estava na pior, aquele povo estava devastado, aquele povo estava falido, aquele povo estava derrubado, estava destruído, mas olha onde Deus colocou eles novamente, olha onde eles estão, olha como a cidade foi reconstruída, olha como a paz, olha como a prosperidade, olha como a saúde no meio daquele povo. E eles temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Olha que coisa linda, irmãos. Deus dizendo, olha, eu vou agir primeiro para a minha glória. E eu, ao ser glorificado no meu povo, esse agir meu vai servir para que outros que olhem para você reconheçam, há um Deus na vida desse homem, há um Deus na vida dessa mulher, há um Deus na vida desse povo.
Esse povo tem aliança com Deus, esse povo tem comunhão com Deus, esse povo está cheio da minha presença. É assim, irmãos. A questão é que se nós temos experimentado essas coisas, porque a Bíblia está dizendo para nós, o verso 10 e o verso 11, Deus novamente reafirma que Ele é capaz de mudar o quadro, por mais caótico que ele esteja. Talvez, aqui é uma ousadia minha, mas não chega a ser um pecado. Talvez enquanto Deus estivesse revelando todas essas coisas a Jeremias, Jeremias continuou preso. E talvez naquele momento, aquelas mensagens tão poderosas que Deus estava entregando a ele, Jeremias talvez pudesse até pensar, puxa, mas Deus está falando coisas tão grandiosas aqui para mim, mas quando eu olho para o meu pé, ainda existe uma corrente aqui me prendendo. Aí Deus reafirma, irmãos, assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado, e ficará sem homens nem animais, contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais. Então você vê que Deus faz uma descrição do quadro que estava estabelecido em Jerusalém e em muitas cidades de Judá. Judá era o reino do sul, quando o reino se dividiu, norte Israel, sul Judá. Deus está dizendo, olha, há uma devastação, há uma falência, há um clima caótico, há uma crise em andamento, mas contudo, eu vou mudar isso. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Porque isso é uma promessa de Deus, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. A continuação do texto é palavra de restauração. Eu parei aqui. Deus soberanamente declara, irmãos, que Ele muda o quadro, por mais caótico que ele esteja. Por mais terrível, por mais contrário que pareça, por mais que não tenha jeito, mas o Deus está dizendo aqui, o Deus da palavra está dizendo, olha, eu todavia sou aquele que aonde já não tem mais vida, onde não tem expressão de alegria, onde só há tristeza, eu vou trazer júbilo, vou trazer alegria. A voz do noivo e da noiva significa um ambiente de festa, que o casamento judeu durava uma semana pelo menos, uma semana de celebrações. Era um momento de grande alegria que envolvia muitas pessoas, além das duas famílias envolvidas na festa. Vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças, ou seja, aqueles que reconhecem a mão graciosa do Senhor, e eles vão vir cantando, deem graças ao Senhor, isso é um salmo, irmãos, deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor leal, essa palavra amor leal, traduzida por amor leal, ela no hebraico é um equivalente à palavra graça, no Novo Testamento, a sua graça, a sua misericórdia, dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente declara o Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Esse texto novamente reafirma que Deus é o único, não há, Deus, irmãos, Ele exige exclusividade, não dá, a Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus nos termos dele, ou você não vai servi-lo, porque a Bíblia diz aqui, que Deus é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No verso 10 e verso 11 está declarado isso, que toda essa restauração redundaria em glória, e mais glória e reconhecimento de quem Deus é,
vida do seu povo. Então, meus irmãos, caminhando para a gente concluir essa reflexão, essa meditação, nós aprendemos aqui, irmãos, mais uma vez, que por pior que seja a situação, Deus pode transformar e trazer restauração à vida. Por pior que seja, irmãos. O vício pode ser crônico, a doença pode ser mortal, o relacionamento pode estar altamente desgastado, as esperanças todas estão perdidas, as expectativas estão furadas, mas por pior que seja a situação, Deus pode transformar e trazer restauração à vida, irmãos. Está claro nisso aqui. Nós aprendemos aqui, irmãos, mais uma vez, que nós precisamos buscar a Deus urgentemente. Amanhã eu vou começar um processo de buscar a Deus. Você pode estar aqui e não estar buscando a Deus, irmão. Você pode estar aqui por estar. Deus quer que você o busque. Você percebe que Deus diz, clama a mim. Clamar, irmãos, é algo profundo, é algo intenso. É algo que envolve todo o nosso ser, todas as nossas energias, é um clamor. Um clamor não é uma oração superficial, aquela oração que você já sabe até o que vai vir. Eu me lembro quando eu era crente novo, era o que eu conhecia, mas eu via alguns irmãos orando na igreja, quando falava assim, irmão fulano vai orar, a gente já sabia o que ele ia orar. E aquela oração assim, parecia um telegrama. Senhor, tarará, parará, parará, em nome de Jesus, amém. Já tinha se transformado uma reza. Tem crente que reza, irmãos. Por que reza? Porque virou aquela coisa decorada, em que a gente às vezes acha que a simples menção daquelas palavras em si mesmas vão produzir algum efeito espiritual. A oração, irmãos, é derramar diante de Deus tudo que está no nosso coração. É esse tipo de clamor que Deus manda que Jeremias faça. Clama a mim, Jeremias. Mande o povo clamar. Se você clamar, eu tenho coisas grandes e poderosas ainda para fazer e revelar na tua vida. Busca a Deus hoje, meu. Comece hoje a clamar a Deus como você nunca clamou, a buscar a Deus como você nunca buscou. Leve a sério o que Deus leva a sério. Não brinque com as coisas de Deus. Leve a sério o que Deus leva a sério, meu querido. Deus está dizendo aqui, olha, eu vou destruir, esta cidade vai ficar cheia de corpos que vão pagar, que vão morrer por causa do furor da minha ira. Irmãos, Deus é um Deus que se ira. Da mesma forma que a mensagem de Jeremias, de redenção, de entrega à Babilônia, era uma mensagem impopular, politicamente incorreta, uma mensagem negativa, uma mensagem estranha para um profeta de Deus. Porque todo mundo esperava uma mensagem de vitória, mas ele vinha trazendo uma mensagem de derrota, aparentemente. Mas Deus disse que só ia operar se o povo obedecesse, se o povo se rendesse. Era necessário se render. Quando Jesus veio, irmãos, não foi diferente. Muitos esperavam que o Messias viesse como um cavaleiro, num cavalo branco, gloriosamente, trazendo vitória contra os romanos, libertando o povo de Israel do jugo de Roma. Aí entra Jesus em Jerusalém montado num burrinho, num jumento. Mas esse é o nosso rei? Cadê o homem do cavalo branco, imponente, talvez de armadura, com uma grande lança, uma grande espada? Vem Jesus humilde, cercado por discípulos tão humildes quanto eles, na sua maioria. Eles esperavam um guerreiro, talvez, um general, e vem um servo. Por isso que muitos rejeitaram a Jesus. Mas ele era Deus entre nós para cumprir a sua missão salvadora. Então, irmão, leve a sério o que Deus diz que é para levar a sério. Não brinque. Eu não sei por que, irmãos, que eu tenho falado isso. Eu acho que é porque tem gente brincando com a sua vida espiritual aqui. Porque senão Deus não mandava eu falar isso. Mas não brinque com a sua vida espiritual, meu querido. Leve a sério. Porque nós, repito, nós não estamos falando de um passeio no parque, nós não estamos falando de um final de semana na igreja, nós estamos falando da nossa eternidade com Deus. Então é necessário levar a sério o que Deus manda a gente levar a sério.
Então, meus amados, seja limpo, seja liberto, seja transformado e experimente as coisas grandes e poderosas que Deus tem para a sua vida, para revelar a quem o busca nos termos dele. Você não pode alcançar Deus buscando a Ele nos seus termos. Deus, eu vou te buscar, mas são nos meus termos, da maneira que eu acho. Negativo, é do jeito de Deus, é nos termos dele. Se você ler a Bíblia, eu quero já encerrar, mas eu não posso deixar de dizer isso. Se você ler a Bíblia no Velho Testamento, tem ordens muito estranhas ali, para nós, na nossa mentalidade. Mas ali você vai encontrar Deus dizendo como as pessoas tinham que servi-lo. Olha, o sacerdote tem que ter uma roupa assim por baixo, uma roupa por cima, tem que ter um chapéu, ele tem que fazer assim, ele tem que cortar desse jeito, depois que ele cortar, o sangue tem que ser aspergido dessa forma, a mesa tem que ter tanto de largura, de altura, tudo era determinado. Sabe o que isso diz para nós, irmãos? Que Deus, Ele tem os seus termos para ser buscado. Não é do nosso jeito, irmãos. Ah, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, nós temos que buscar a Deus do jeito de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer buscar a Deus do jeito de Deus, é se arrepender dos pecados. É clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos estão querendo ver o Rei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Assume o controle da minha vida, porque eu quero buscar as coisas grandes e firmes que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero descobrir, eu quero viver na perspectiva dessas coisas novas que o Senhor tem para fazer na minha vida. A situação está difícil, mas o Senhor usou todo esse caos que eu tenho vivido para me trazer para perto de Ti, Senhor. Então, Senhor, é o Senhor que eu quero na minha vida. Eu quero me quebrantar, Senhor, eu quero me render. Nós vamos fazer 2 orações agora, para a gente encerrar esse momento da pregação, da palavra. Você, meu irmão, minha irmã, que precisa, como nós vimos aqui, de uma transformação em alguma área da sua vida. Nós acabamos de trazer uma mensagem que teve esse tema: o Deus restaurador. O que precisa ser modificado? O que precisa ser restaurado? Saia do seu lugar, vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. O que precisa ser restaurado? O que precisa ser transformado? A palavra de Deus hoje, ela nos encoraja a crer, a ver esse Deus que transforma, a ver esse Deus que modifica. Por pior que seja a situação, Ele não criou você para estar aí derrubado, sem esperança muitas vezes, tomado às vezes pelo desânimo que vem ao nosso coração. Todos nós temos esses momentos, irmãos. Todos nós passamos por esses momentos, por esses vales, mas não é da vontade de Deus que a gente fique ali. Deus quer nos levantar. Por quê? Porque Ele é um Deus de restauração. Ele é o Deus que muda aquilo que caótico, que diante da nossa visão está impossível. Mas é Ele que faz. Eu farei, eu mudarei, diz o Senhor. Outra oração que eu quero fazer por você que está entre nós, que de repente hoje quer tomar uma decisão, quer entregar a sua vida a Jesus como teu único Senhor e teu único Salvador. Eu quero Jesus como direção, como Senhor, como dono da minha vida. Se esse é o desejo da sua vida, saia do seu lugar também e venha. Nós vamos orar agora por você. Vamos, irmãos, buscar a face de Deus. O Deus de Jeremias, irmãos, é o nosso Deus. Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo esse Deus que de repente você se sente acorrentado, mas Deus chega para você e diz: clama a mim. Clama a mim, porque tenho coisas ainda grandes para fazer na tua vida. Esse Deus que diz: eu tenho cura, eu tenho restauração para realizar. Eu vou ser glorificado na mudança da tua vida. Eu vou operar isso. Eu vou te abençoar para a minha glória. Para a minha glória. Porque eu, como Deus soberano, eu sou capaz de mudar o caos, mudar
qualquer situação, porque eu sou um Deus que vou ser glorificado na sua vida. Então leve a sério, eu levo a sério. O pecado entristece a Deus, então leve a sério. Resolva o problema do pecado com Deus, diante de Deus, em Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos diante da tua poderosa presença. O Deus que tudo faz, que tudo opera. E o Senhor nos disse nessa noite para clamarmos, para buscarmos, porque o Senhor tem coisas grandes e poderosas para fazer nas nossas vidas. E nós estamos aqui buscando, Senhor. Nós estamos aqui clamando, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Deus, aqui há vidas que enfrentam todos os tipos de problemas. O Senhor conhece cada uma delas, Pai, tão profundamente, Pai, muito mais do que elas mesmas se conhecem. O Senhor conhece, Deus, cada necessidade. O Senhor conhece cada pensamento. O Senhor conhece cada célula desse corpo, Pai. O Senhor conhece cada sonho, cada projeto de vida. O Senhor conhece o passado, o presente e o futuro de cada um deles, Pai. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de prestar contas. Assim diz a tua palavra. Então, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nome que nos autoriza a chegar diante do trono da graça, no poder do Espírito Santo, que nos capacita a servir e adorar o Senhor, nós estamos aqui clamando, Senhor, por transformação, por restauração, Pai. Ó Deus, visita cada um naquilo que eles precisam ser visitados, Pai, porque o Senhor é Deus de restauração, Pai. O Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de transformação do caos, o Senhor é Deus que levanta aquele que está abatido, o Senhor é Deus que cura o enfermo, o Senhor é Deus que restaura o que está abatido espiritualmente, o Senhor é Deus que salva o pior pecador que se arrepende. Então, Senhor, ministra sobre essas vidas a tua graça, ministra sobre essas vidas a tua bênção, Pai. Ministra sobre essas vidas a restauração que eles precisam, Pai. Ministra o renovo que eles necessitam, Pai. Ministra, Pai, o avivamento espiritual que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, ministra sobre eles a cura física que eles precisam, a libertação espiritual que eles necessitam. Tem misericórdia, Deus. O Senhor é o Deus que opera maravilhas. O Senhor é Deus de milagres. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Pai, manifesta essas realidades na vida desse povo que está aqui na frente, Pai. Deus, em nome de Jesus, que eles tenham experiências extraordinárias contigo, Pai. Que eles experimentem o poder do Senhor na vida deles. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, Pai. Que o caráter deles seja transformado. Que, Pai, haja uma evidência na vida deles do agir do Senhor, Pai. Para que outros possam olhar para eles e entenderem: Deus está mudando esta vida. Deus está fazendo algo especial nesta vida. Deus está intervindo neste coração. Deus agiu nesta mente, neste corpo, nesta família, neste relacionamento, neste trabalho. Deus agiu na vida desse homem, desta mulher, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos assim, Pai, para que tudo isso aconteça, não apenas para a nossa alegria e felicidade, mas para a glória do Senhor, Pai. Para que o Teu nome seja mais e mais exaltado, para que o Senhor receba maior glória, para que o Senhor seja reconhecido como o Deus de toda a terra, porque assim o Senhor se revelou a Jeremias: eu sou aquele que cria, que forma e que sustenta todas as coisas. Então, Pai, cria realidades novas que precisam ser criadas. Coloca, Pai, a Tua mão sobre estas vidas, sustente-os de acordo com a Tua graça e bondade, Pai. Perdoa seus pecados, Pai. Pai, em nome de Jesus, liberta de todo pecado, traz o arrependimento que precisa ter, Pai. Traz, Pai, o quebrantamento, traz a humildade necessária, Pai. Traz a visão da dependência total do Senhor.
Coloca, Pai, no coração de cada um o desejo de levar a sério aquilo que o Senhor leva a sério, Pai. A ser sensível à Tua voz, a discernir o Teu falar. Abençoa, Deus, essas vidas. Completa a Tua obra na vida deles, Pai. Continua ministrando sobre eles, Pai. Dá sonhos a eles. Dá desejos santos ao coração deles, Pai. Em nome de Jesus, glorifica Teu nome nessas vidas, Pai. Muda, cura, restaura, restabelece, reconstrói, refaz. Deus, em nome de Jesus, opera maravilhas nessas vidas. Nós clamamos mais uma vez, faz isso, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor e para testemunho do Teu nome diante das nações. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Sente-se abençoado, abençoada e tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos encerrando essa parte. Eu quero pedir que os irmãos